E aí, minha nobre congregação de futuristas e historiadores proibidos. Aqui é o seu narrador de confiança, transmitindo diretamente do coração pulsante e caótico de Egghead, pronto para guiar vocês por uma das mais tensas e reveladoras crônicas da saga. Esqueçam um resumo superficial. Hoje faremos uma imersão completa na lenda do Gigante de Ferro, na ambição utópica de um gênio caçado e na chegada implacável da mais letal agência do governo mundial. Sem diálogos, como é nossa sagrada tradição, apenas a mais pura, detalhada e eletrizante narrativa dos fatos. Ah, e se você quiser embarcar ainda mais fundo nessa aventura, que tal se tornar um membro do canal? Além de apoiar diretamente nosso navio, você ainda garante benefícios exclusivos, como conteúdos antecipados, bastidores e aquele selo de respeito nos comentários que só os verdadeiros nakamas têm. Bora zarpar juntos nessa? Nossa jornada começa na sala de controle da Labophase, onde a tensão da batalha recente dá lugar a uma tensão de natureza diferente. A tensão da verdade. Shaka, o Vegapunk, lógico, com sua presença calma e imponente, continua sua palestra para o grupo de Sanji. Ele não está apenas compartilhando teorias, está desvendando o maior crime da história mundial. Ele retoma a narrativa de sua visita a Ohara, anos atrás, após a ilha ter sido varrida do mapa pelo Buster Call. Em meio à paisagem de cinzas e silêncio, onde a maior biblioteca do mundo havia se tornado um monumento à ignorância do governo, ele testemunhou uma cena que desafiava a lógica da destruição. Gigantes, os lendários guerreiros de Elbaf, moviam-se com uma solenidade reverente, usando redes enormes para pescar cuidadosamente milhares de livros do fundo de um lago central. A preocupação inicial de Vegapunk, de que os gigantes estivessem ali para completar o trabalho sujo do governo, foi dissipada pela aparição de uma figura enigmática emergindo das sombras. Monkey D. Dragon. O homem que se tornaria o mais procurado do mundo explicou a nobre missão. Os gigantes, por ordem de seu líder, estavam em uma operação de resgate cultural. Eles estavam salvando o conhecimento de Ohara, transportando-o para a segurança de Elbaf, a nação de guerreiros e estudiosos, um lugar onde a influência do governo mundial era limitada. Vegapunk, movido por uma sede insaciável de conhecimento, viajou para Elbaf. Lá, ele se trancou com os livros resgatados, absorvendo o conhecimento que os mártires de Ohara morreram para proteger. Shaka revela que essa experiência foi um ponto de virada, moldando profundamente a visão de mundo de Vegapunk. Ele também conecta os pontos para a tripulação. O horror do incidente de Ohara foi o catalisador final para Dragon, um amigo pessoal do Professor Clover. A aniquilação brutal de seus amigos e a supressão da verdade o levaram a declarar guerra ao sistema, fundando o Exército Revolucionário, ao lado de figuras como Emporio Ivankov e Bartholomew Kuma. E então, Shaka dirige seu olhar para Nico Robin. Cada palavra que ele disse até agora foi um eco da tragédia pessoal dela. E ele lhe dá a peça final do quebra-cabeça, a confirmação de uma esperança que ela mal ousava ter. O líder dos gigantes, a figura que orquestrou o salvamento da biblioteca de Ohara, era ninguém menos que seu amigo, seu salvador, o vice-almirante desertor Jaguar de Saul. A revelação de que Saul estava vivo e que ele continuou a lutar pela causa de Ohara foi uma onda de calor que descongelou um pedaço do coração de Robin, que ela pensava estar congelado para sempre. Com essa revelação catártica, Shaka os conduz para a sala de segurança, prometendo mais respostas. Enquanto isso, em outra parte da ilha, o grupo de Luffy finalmente tem sua audiência com o homem por trás do mito. O Dr. Vegapunk original. A figura diante deles era excêntrica, com um gorro em formato de maçã no lugar da famosa cabeça de balão que todos esperavam ver. Com a naturalidade de quem discute uma receita de bolo, Vegapunk explica a extraordinária realidade de sua existência. Ele revela que comeu a Nomi Nomi no Mi, a fruta do cérebro, transformando-o em um humano cerebral. Este poder lhe deu uma memória eidética e uma capacidade de aprendizado quase infinita. No entanto, o poder veio com um efeito colateral físico e literal. Seu cérebro crescia a cada nova informação absorvida. Com o tempo, sua cabeça se tornou tão gigantesca e pesada que a locomoção se tornou um problema logístico. Sua solução, típica de um gênio que vê seu próprio corpo como um experimento, foi radical. Ele realizou uma cirurgia em si mesmo, removeu seu próprio cérebro e o colocou em um ambiente controlado, substituindo-o por uma antena em formato de maçã para manter a conexão. Aquele cérebro original, que continua a se expandir com o fluxo constante de dados do mundo, agora é o Punk Records, o colossal ovo que flutua sobre Egghead, funcionando como um servidor na nuvem para sua consciência. Para gerenciar a complexidade de sua mente e otimizar sua produtividade, ele se fragmentou. Ele dividiu sua personalidade em 6 satélites autônomos: Shaka, a lógica; Lilith, o mal; Edison, o pensamento, ideias; Pitágoras, a sabedoria, dados; Atlas, a ira; e York, a ganância, desejo. Todos eles são Vegapunk, operando a partir do mesmo cérebro central, mas cada um focado em uma função específica, uma comissão de um homem só. A fascinante palestra sobre neurociência de ponta é brutalmente interrompida. Bonnie, que observava tudo com uma fúria crescente, finalmente explode. Com um grito que ecoa a dor de anos, ela clama por justiça para seu pai, Kuma, e ataca Vegapunk. Em suas mãos, ela materializa uma arma de pura energia, um sabre de luz que brilha com uma luz ofuscante, uma peça de tecnologia que parece ter saído de um filme de ficção científica. No entanto, a arma, uma criação de Vegapunk, tem uma falha de design hilariamente catastrófica. A luz intensa e a frequência emitida pelo sabre atuam como um farol para todos os insetos voadores da área. Em segundos,
Um enxame denso e barulhento de insetos é atraído pela luz, convergindo para Bonnie. A visão do enxame para alguém com uma fobia severa de insetos é um terror absoluto. O choque a paralisa e a faz desmaiar no local. Na sala de controle, o grupo de Shaka observa a cena se desenrolar nos monitores. Vegapunk, com um suspiro de frustração de inventor, declara o sabre de luz um experimento fracassado, precisamente por essa inconveniente tendência de atrair pragas. Aproveitando a pausa forçada, Vegapunk continua a listar seus fracassos. Ele revela que a Akuma no Mi que Momonosuke comeu também foi um de seus projetos. Foi sua tentativa de criar a primeira réplica artificial perfeita de uma fruta do tipo Zoan mitológica, a Uo no Mi, modelo Seiryu, de Kaido. O experimento foi um sucesso em quase todos os aspectos. A fruta replicou perfeitamente todos os poderes: a transformação em um dragão oriental, a capacidade de voar usando nuvens de fogo, o sopro de calor destrutivo. Então, por que foi considerada uma falha? Vegapunk, com a birra de um artista perfeccionista, revela o motivo trivial: a cor. O dragão original de Kaido era de um azul majestoso. Sua réplica, por algum erro genético ou falha no processo, resultou em um dragão rosa. Apenas por essa discrepância estética, o projeto inteiro, um feito científico monumental, foi rotulado como um fracasso em seus registros. Luffy, cujo interesse em genética de dragões era zero, mas cujo interesse em coisas gigantes e legais era infinito, o interrompe para perguntar sobre o robô colossal que encontraram no Ferro Velho. E aqui, Vegapunk solta outra bomba. Ele explica que o lendário gigante de ferro não é uma de suas criações. Ele é muito, muito mais antigo. A máquina, segundo seus registros, foi criada há 200 anos e, em um evento histórico envolto em mistério, realizou um ataque devastador à Terra Sagrada de Marijoa. A origem, o criador e o propósito daquele gigante mecânico continuam a ser um dos maiores enigmas não resolvidos do mundo. Para fechar o episódio com uma nota de suspense de gelar a espinha, a cena corta para o mar que cerca Egghead. Uma figura solitária, envolta em um sobretudo e com o rosto coberto por uma máscara, aproxima-se da ilha. Ao seu lado, pousado em seu ombro, está um pombo. Um detalhe que envia um calafrio pela espinha de qualquer um que conheça a reputação da CP9 e CP0. Este é um assassino de elite, um dos cães de caça mais letais do governo mundial. Sua missão é singular e implacável: encontrar e eliminar o Doutor Vegapunk e todos os seus eus. A Ilha do Futuro, já um caldeirão de segredos do passado e conspirações, agora se torna o palco de uma caçada humana com o maior gênio do mundo como presa. A tranquilidade em Egghead estava com os dias contados. Nossa história se aprofunda no gigantesco ferro velho de Egghead, que mais parece um cemitério de sonhos tecnológicos. O grupo de Luffy, ainda processando o encontro com o verdadeiro e excêntrico Dr. Vegapunk, pressiona o gênio por respostas sobre a figura mais imponente do local: o colossal gigante de ferro. Vegapunk, com seus olhos brilhando com a paixão de um contador de histórias, mergulha na lenda. Ele narra um evento que foi varrido dos registros oficiais. Há 200 anos, essa máquina monumental, de origem desconhecida, surgiu como um fantasma do passado. Com uma força inimaginável, o gigante escalou a intransponível Red Line, uma façanha por si só lendária, e lançou um ataque direto à Terra Sagrada de Marijoa, o coração do governo mundial. O pânico deve ter sido absoluto. No entanto, o ataque foi misteriosamente interrompido. Antes que pudesse causar danos catastróficos, o gigante simplesmente parou, sua fonte de energia esgotada. Desde então, seu corpo inativo foi secretamente transportado e escondido em Egghead, um segredo que Vegapunk guardou do próprio governo, que, se soubesse de sua existência, não hesitaria em destruí-lo para apagar mais um vestígio de um passado incômodo. Na sala de controle da Labofase, Shaka, o Vegapunk lógico que monitorava a conversa, acrescenta uma camada de complexidade técnica à lenda. Ele revela que o imponente Vega Force 01, o robô de defesa da ilha, foi projetado com base na estrutura e na engenharia do gigante de ferro. Foi uma tentativa de replicar sua glória. Contudo, apesar de todo o seu intelecto, Shaka admite sua maior falha. Ele nunca conseguiu compreender ou replicar a fonte de energia do robô antigo. Era uma forma de poder desconhecida, aparentemente infinita e limpa, uma tecnologia perdida que superava em muito qualquer coisa que a ciência moderna pudesse conceber. A chave para um futuro de energia ilimitada estava ali, enferrujando, um paradoxo silencioso no lixão do futuro. Enquanto os segredos do passado eram desvendados, uma ameaça muito real do presente cortava as águas em direção a Egghead. Um navio do governo mundial, com a bandeira da Cypherpol Ag-0, a mais forte e impiedosa das agências de inteligência, aproximava-se. No convés, a silhueta de Rob Lucci, com seu pombo de estimação no ombro, era um presságio de morte. Com a arrogância de quem se sabe acima da lei, ele exigiu permissão para atracar. A recusa, vinda dos sistemas automatizados da ilha, foi recebida com desdém. A resposta de Lucci foi imediata, uma demonstração de força para intimidar. Ele ordenou que os canhões do navio abrissem fogo, não contra a ilha, mas contra as Sea Beast Weapons, as criaturas marinhas ciborgues que serviam como primeira linha de defesa. A mensagem era clara: a resistência era inútil. Na sala de controle, Shaka observou a agressão com uma calma fria. Ele iniciou os protocolos de defesa, determinado a repelir os assassinos e negar-lhes a entrada a qualquer custo. Lucci e Kaku, tentando uma última farsa de diplomacia, contataram Pitágoras, o Vegapunk da sabedoria, esperando explorar uma possível falha lógica. Eles argumentaram, persuadiram e ameaçaram veladamente.
Mas Pitágoras, seguindo a diretriz lógica de Shaka, permaneceu inflexível. A porta não se abriria. Vendo que a conversa era inútil, Lute deu a ordem. A farsa acabou. A CP0 recorreu à sua linguagem universal, a violência. A invasão forçada a Egghead havia começado. De volta ao ferro velho, a tensão aumentava. Vegapunk, com um olhar de profunda tristeza, olhou para a desmaiada Bonnie, lamentando a dor que sua ciência, direta ou indiretamente, havia causado àquela família. E então, em um momento de vulnerabilidade surpreendente, ele se virou para Luffy, o pirata que representava tudo o que o governo mundial odiava, e fez um pedido que selaria seus destinos. Leve-me com você. Tire-me desta ilha. O maior gênio do mundo estava pedindo ajuda a um pirata. Ele então revelou seu sonho mais profundo, a ambição utópica que o movia. Não era criar armas ou dominar o mundo, mas sim fornecer energia infinita e gratuita para toda a humanidade. Ele teorizava que tal avanço erradicaria a fonte da maioria das guerras, a disputa por recursos energéticos finitos. E ele havia descoberto a chave para esse sonho. A mesma energia antiga e misteriosa que um dia alimentou o gigante de ferro. Mas essa busca o colocou em rota de colisão direta com o maior tabu do governo mundial. O robô e sua fonte de energia estavam conectados ao século perdido. Ao estudar essa tecnologia proibida, Vegapunk assinou sua própria sentença de morte. Ele se tornou um alvo prioritário, um homem cujo conhecimento era perigoso demais para continuar existindo. A CP0 não estava ali para negociar, estava ali para assassiná-lo. No exato momento em que ele proferia essas palavras, o som de uma explosão distante ecoou pela ilha, um lembrete violento de que a caçada havia começado. O tempo de Vegapunk em seu paraíso tecnológico estava se esgotando rapidamente. Longe do caos de Egghead, em uma cena que adiciona uma camada de mistério e urgência a toda a situação, somos levados ao reino de Kamabaka, a base de operações do exército revolucionário. Lá, o corpo ciborgue de Bartholomew Kuma, uma marionete sem mente sob o controle da marinha, estava passando por reparos. Lindbergh, o brilhante inventor dos revolucionários, analisava a complexa maquinaria do ex-corsário, talvez buscando uma forma de reverter o processo. De repente, o inexplicável aconteceu. Os olhos de Kuma, antes opacos e vazios como os de um boneco, ganharam um brilho súbito e intenso. Não era um brilho de consciência, mas de um instinto profundo e avassalador. Como se ativado por um gatilho invisível, ele começou a se rebelar contra suas amarras. Lindbergh tentou contê-lo, mas a força sobre-humana da raça Buccaneer era grande demais. Kuma arrancou os tubos, quebrou as máquinas e se levantou. Seu corpo, danificado e com movimentos desajeitados, movia-se com um propósito singular e inabalável. Dragon e Ivankov, alertados pela comoção, correram para a sala, mas já era tarde demais. Eles o chamaram, tentaram impedi-lo, mas Kuma parecia não ouvir, focado em um objetivo que só ele conhecia. Com um único e poderoso repelir de sua pata, ele se lançou aos céus e desapareceu da ilha em um instante, deixando para trás um rastro de confusão e preocupação. O peão que o governo mundial pensava controlar havia se movido por conta própria no tabuleiro de xadrez do mundo. Guiado por um instinto, uma memória ou uma missão final, o pai partiu em sua última e mais misteriosa jornada. Uma viagem que, de alguma forma, estava conectada ao destino de sua filha e à tempestade que se formava em Egghead. O mundo estava prestes a testemunhar o último ato da trágica e nobre história de Bartholomew Kuma. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.